A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja do Senhor. Boa tarde, Brasil. Povo abençoado por Deus. Nesta tarde aqui de quinta-feira, o Senhor Jesus Cristo nos concedeu mais essa tarde abençoada da parte dele, para estarmos administrando mais uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas, aonde vai se encontrar em 1 Samuel, do capítulo 16 e versículo 7, aonde o Senhor fala ao profeta Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem o vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a este tem o escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Uma pergunta. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aqui é uma passagem, da história de como Davi, o rei Davi, foi escolhido e ungido ao rei de Israel. Davi era o menor da casa de Jessé. Quem era Davi? Era um dos 8 filhos de Jessé. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel, ele teve, como que eu posso falar? Samuel, ele teve essa missão de estar fazendo esse trabalho de procurar e eleger e ungir aquele a quem Deus tinha escolhido, chamado para ser o rei de Israel. Portanto, meus amados irmãos, nesta tarde vamos estar recebendo aquilo que o Papai do Céu colocará em nossos corações. Davi era um homem, era um menino jovem. A Bíblia não revela quantos anos ele tinha, mas ele era considerado jovem. Ele vivia apacentando as ovelhas do seu pai. Davi, ele vivia apacentando, enquanto seus irmãos ficavam em suas casas, ele vivia apacentando as ovelhas da família. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, que Deus tinha mandado Samuel ir lá, ele fez as escolhas entre os 7 filhos, porém o Senhor estava dizendo que não era. Mas quando chegou a vez de Davi, o Senhor disse: este mesmo é. O que é que a palavra do Senhor quer nos dizer nesta tarde? Ei, meus amados irmãos, povo brasileiro, povo abençoado por Deus, você pode ser o menor da casa, mas tu és o escolhido. Tu pode ser o menor dentre a tua família. Tu pode ser aquele rejeitado, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém valoriza. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele chama o menor da casa. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está aqui para escolher. Ele escolheu a mim e a você para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele era o menor. Davi, ele vivia apacentando as ovelhas. E ele era ruivo e formoso semblante e de boa presença. Esta boa presença quer nos relatar que Davi, ele era educado. Não é porque Davi vivia apacentando as ovelhas, creio eu que numa fazenda, como se fosse uma fazenda, que ele tinha uma má conduta, não. Pelo contrário. Davi, ele tinha uma boa presença. Quando ele chegou na casa do seu pai, ele poderia muito bem ter questionado, ter perguntado: nós estamos com visita, pai? Quem é estes que está nos visitando? Mas não, ele chegou educadamente e foi ouvir o que aquele visitante tinha a falar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nesta tarde vamos estar dando ouvido à palavra de Deus. Vamos estar dando ouvido ao que Deus quer falar a mim e a você, para a minha e para a tua vida, para o meu e o teu coração.
Porque você que se acha rejeitado pela sociedade, pela tua vizinhança ou até mesmo pela tua parentela, Deus vai te falar nesta tarde que Ele tem te escolhido, que Ele pode mudar a tua história, que Ele pode mudar o teu cativeiro, porque Deus é o Deus que faz. Ele pode mudar a minha e a tua vida, da água para o vinho, como Jesus Cristo mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, não te sintas rejeitado. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Tu és escolhido para vencer. Deus, Ele chamou a todos nós para vencermos. Só depende de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Davi foi ungido rei de Israel. Ser um rei, receber um reinado naquele tempo, não era qualquer coisa. Era apacentar todo o povo de Israel. Era estar conduzindo a todo um povo. Uns obedientes, outros mais rebeldes. E ele foi elegido. Será que Davi ele esperava por tamanha coisa na vida dele? Ele não esperava, pois ele vivia lá, apacentando as ovelhas. Ei, Deus está te dizendo nesta tarde que Ele está vendo aonde tu estás. Ele está contemplando aonde tu trabalha, aonde tu anda, onde tu passa a noite. Deus, Ele contempla o meu e o teu dia a dia. Deus, Ele contempla a minha e as tuas adversidades. Mas Deus, Ele é aquele que pode, só Ele pode mudar a minha e a tua história. Só Ele pode quebrar decretos no meu e no teu viver. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de Davi nunca mais foi a mesma, porque ele se tornou o rei de Israel. E Davi foi obediente. A palavra do Senhor vai nos relatar que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Irmã Maiara, o que é que isso quer nos dizer? Segundo o coração de Deus, é uma pessoa que Deus amou. Deus amava a Davi. Deus foi com Davi em todas as guerras. Deus foi com Davi em todas as pelejas. Depois dele ter sido elegido como rei de Israel, ele foi um homem vencedor. Por quê? Porque Davi ele carregava o Espírito do Senhor sobre ele. O Espírito de Deus era sobre Davi. É tanto que no capítulo anterior, no capítulo seguinte, vai relatar que ele venceu o gigante Golias. Por quê? Porque Deus era com este pequeno. Deus era com este baixinho de estatura, mas grande na fé, grande na obediência, grande em ser educado, em ser vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente. Deus quer mudar a minha e a tua história. Deus quer te abençoar de uma forma sobrenatural. Só nos resta dar espaço, dar lugar. Só nos resta nós abrir o nosso coração. Só nos resta a gente dar lugar para a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como Davi estava lá passando aquelas ovelhas, e o profeta do Senhor mandando passar todos aqueles, imagino eu como se fosse um concurso nos dias de hoje. Um concurso, muitos modelos precisa passar e desfilar. E foi dessa forma que aconteceu na casa de Jessé. Todos os seus filhos iam passando os 7 filhos, mas nenhum daqueles era o que Deus tinha escolhido. Por quê? Porque Deus ele não olha para a aparência. Ei, Deus não está olhando como você está. Ele vê como você vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ver como você será no futuro. Louvado seja Deus. Hoje, no presente, no teu passado, a sociedade pode te ter visto de uma forma que dava dó, como chamam nos dias de hoje, dava piedade, uma vida triste, uma vida na lama, na imundícia, no lamaçal. Mas Deus é o Deus que pode mudar o meu e o teu cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele pode resgatar, Ele vai resgatar a tua alma dessa vida de sofrimento. Deus ele não olhou para a aparência. Ele disse para o profeta, para o servo Samuel: não atente para a aparência, pois eu o tenho rejeitado. Deus ele não atenta para mim e para a tua aparência. Ele não atenta para o meu e para o teu tamanho, mas ele olha para o coração. Ele quer saber do que eu tenho, você tem aí dentro, do teu coração. Ele sabe os teus desejos. Ele sabe aquilo que você almeja, que você deseja. Ele sabe do jeito que você é. Do fio do cabelo à planta do pé, Deus te conhece. O Deus Todo-Poderoso te conhece. Louvado seja Deus. E Ele não está olhando para a aparência. Ele não olha para a cor de pele. Ele não olha para a classe. Ele não olha para as demais coisas que tem no dia a dia. A cor da pele, a classe social, o tamanho, a aparência. Não. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou toda a humanidade sem acepção de pessoas. Deus ele não faz acepção.
Muitas vezes você pode estar num lugar ou querer chegar num lugar e você ser rejeitado. Mas na presença do Deus Todo-Poderoso é diferente. Louvado seja Deus. Ele olha para o meu e para o teu coração. Ele quer ver, ele sabe aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você faz. Se você já foi um ex-drogado, se você já foi um ex-bêbado, alcoólatra, se você já foi uma ex-prostituta, ei, Deus não está olhando para o teu passado, mas Ele quer fazer uma coisa nova, vida nova na tua vida. Ele quer te restaurar, te transformar. Ele quer te eleger como um vencedor. Louvado seja Deus. E engrandecido e enaltecido seja o nome do nosso Deus. Portanto, fiquem com esta mensagem. Deus não está atentando para a tua aparência, para a minha aparência, mas sim, Ele vê o que tem no coração. Ele olha para o que tem no coração. Ele não é como o homem, não. O homem pode me rejeitar, o homem pode te rejeitar, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele ama a todos. Ele abençoa a todos. Ele é o Deus que pode mudar a minha e a tua história. Assim como Ele elegeu Davi como rei de Israel e se tornou o segundo homem no coração de Deus, assim é na minha e na tua vida. Só vamos prosseguir em ouvir a palavra do Senhor, em estarmos buscando a face do Senhor, para que a nossa vitória possa chegar em tempo oportuno. Louvado e agradecido seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde, povo brasileiro. E Jesus te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.